Olá! E agora, então, vamos começar a aula 2. Na aula anterior, na primeira aula, a gente falou sobre o conceito, sobre o que é estratégia. Agora eu quero te convidar a detalhar, a entender um pouco mais como trabalhar essa estratégia para você conquistar os seus objetivos, aquilo que você imaginou para a sua realização profissional, para a sua carreira, para o seu negócio. Vamos lá? Aqui nessa aula, a gente vai falar de 3 tópicos que devem ser muito bem refletidos, pensados depois da nossa fala aqui. O primeiro ponto, né, é o conhecer-se a si mesmo. Depois a gente vai falar sobre o mercado, analisando o mercado, e falaremos também um pouquinho sobre a definição de público-alvo. Então vamos lá, o que a gente fala, o que a gente quer trazer para você sobre o conhecer a si mesmo, conhecendo a si mesmo. Muitas vezes a gente se engana, e eu acho que essa é a melhor palavra, porque a gente acha, quando a gente termina a graduação, quando a gente faz uma pós, um mestrado, que a gente é bom por conta daquele conteúdo acadêmico, por conta da técnica que a gente aplica, e a gente acha que isso é o suficiente, que ser bom nessa questão é o suficiente para ter sucesso na carreira, para que o seu negócio deslanche e que tudo funcione dentro da sua expectativa, que os seus sonhos se realizem. Mas sinto dizer que não basta isso. Então, sim, é importante, lógico, todo o conhecimento, toda essa bagagem de anos de estudo, a prática que você já adquiriu são fundamentais. Mas não basta só isso, né? Então, é muito importante esse olhar para dentro de si, entender que lugar você quer ocupar no mercado e como você vai oferecer aquilo que você tem de melhor para atender a expectativa dos seus pacientes, dos seus clientes. Então vamos lá, o que é encontrando o seu lugar no mercado, por exemplo? É identificar quais são as suas características, aquilo que te diferencia de fato dos outros, dos seus colegas, da concorrência, daquilo que já existe no mercado. E algo também para ser trabalhado e pensado, o que faz que você seja dentre uma diversidade enorme de outros profissionais, de serviços similares ao que você oferece, o que você vai oferecer para tocar o coração do seu paciente, para conquistá-lo e ele optar pelos seus serviços. Também vai ser importante, quando a gente fala dos seus serviços, o que é considerado pelo seu paciente o melhor serviço, né? Então, muitas vezes, nesse exercício aqui, que eu estou te convidando a conhecer a si mesmo, você tem que entender como você é, mas para atender a expectativa do outro, e não a sua expectativa. É um posicionamento muito sutil e diferente da maioria das vezes, como a gente se coloca na hora de falar daquilo que a gente oferece ao mercado. Eu vou fazer o comparativo com o mundo corporativo. Muitas vezes, numa oferta, numa reunião, numa oferta de alguma proposta, se falha muito em você falando daquilo que você é melhor, aquilo que você fez. Você está fazendo uma apresentação de si. E, na realidade, o cliente, ele quer saber o que é importante para ele, né? Para ele não interessa muito as suas expectativas, ele quer que as dele sejam atendidas. Então, nessa hora de conhecer-se a si mesmo, isso é fundamental, porque você vai entender como, entendendo as suas características, os seus potenciais, você vai oferecer o melhor serviço, você vai atender as prioridades daqueles que te procuram. Então, é uma reflexão importante a ser feita. Eu normalmente convido você a
escrever, a tangibilizar essas questões que às vezes ficam muito no pensar, no refletir, mas traga para um papel, traga para um computador, reflita sobre isso e tangibilize para que isso depois vá se transformar em realidade. Para facilitar ainda mais esse exercício, eu trago aqui um conceito que a gente, dentro da área da administração, conhece por essa sigla, a VRIO. E o que significa essa sigla? O que significam cada uma destas letras? Vamos lá. O V vem de valioso. E o que é valioso? É aquilo que é importante para o cliente, é valor para o cliente, para o seu paciente, é aquilo que ele vai buscar e ele quer que seja atendido. A gente não está falando de preço, a gente não está falando de valor financeiro, a gente está falando de valor, de significado. O próximo ponto, né? Então, pensando naquilo que você oferece no mercado, é comum. Tem vários outros profissionais que oferecem algo similar ao que você oferece. O quão raro você pode transformar a sua oferta de serviços. Então, às vezes é pensar num posicionamento, numa forma de acolher o paciente, numa forma de engajá-lo no tratamento. O que você pode fazer de diferente, de raro de ser encontrado no mercado, para que esse paciente queira o teu atendimento, o seu serviço, a sua atenção. Inimitável é o próximo ponto, é considerando isso do valioso e do raro, quão difícil isso que você está colocando para o mercado, quão difícil é de uma concorrência, de um concorrente te imitar. Quanto tempo vai se levar para que um concorrente chegue a um patamar onde você está, com a oferta que você faz, né? Então, esse conjunto, então, do valioso, do raro e do inimitável, devem ser organizados de uma forma que isso se torne um produto, um serviço seu que te torne diferente no mercado. Cris, mas como assim? Na minha especialidade eu consigo fazer isso? Sim, pense, pode ser o ambiente, pode ser a forma como você atende, pode ser a forma como a sua equipe envolve esse paciente, qual a experiência que ele tem. Então, são várias questões, além das questões técnicas, que você pode organizar para que esse paciente entenda que se ele te perder, ele realmente, a perda é significativa. Não é algo que ele vai pensar assim, se eu não puder passar aqui, eu vou achar outro facilmente, outro logo vai me atender. Para ele tem que ser, nossa, se eu não conseguir atendimento com ele, onde é que eu vou encontrar algo similar? Né? Onde eu vou encontrar a simpatia, a atenção, o detalhe, o compartilhamento do conhecimento, enfim, você tem aí um bom estímulo agora para você fazer essa reflexão, para entender o que é o seu diferencial, o porquê você vai ser querido, buscado no mercado. Para validar tudo isso, a melhor forma é você entender o seu paciente e validar esses conceitos com esse seu público, né? Então, é perguntar, é explicar, é entender a expectativa, né? Então, é sempre importante ter esse caminho de comunicação, é perguntar ao principal interessado naquilo que você está oferecendo o que faz diferença para ele, o que ele valoriza no teu atendimento. E quando você perguntar ao paciente, é muito importante que você escuta, não justifique. Se eventualmente você está ali conversando com o paciente, ele te traz um feedback, nunca se justifique, nunca queira explicar algo que ele está te trazendo. Somente escute, absorva essas informações, reflita,
para ver se tem sentido, se tem algo que você pode fazer, né? Agradeça pela contribuição e leve para reflexão, porque aí, deixando esse conceito, essa informação dormir, vamos dizer assim, né? Passar às vezes de um dia para outro, você trabalhar em cima disso, as conclusões, o resultado e as diretrizes que você pode estabelecer a partir daí vão ser muito mais proveitosas, né? Então, deixa o equilíbrio, a calma e as emoções acalmarem, né? Para você poder fazer essa reflexão. Seguindo, nesse próximo chart aqui, eu quero trazer uma reflexão sobre analisando o mercado. O que a gente tem que olhar em relação ao mercado? E daí, de novo, uma comparação com o mercado, de fato, um supermercado. A gente vê nas cidades onde a gente está, no país, que tem vários serviços diferentes. Vamos pegar o exemplo do próprio supermercado. Tem supermercados mais elitizados, com produtos diferenciados, tem os mais populares, tem o que é chamado de atacarejo, que tem modalidades, né, diferentes de oferta dos seus serviços. Então, existe uma diversidade no mercado. Então, é importante, quando você olha para o que você quer oferecer, conheça melhor quais são as expectativas do público que você quer atingir, né? O que você entende, o que você percebe que esse público busca, né? Verifique também as tendências de mercado, né? Participe de congresso, participe de eventos, colha material em revistas, em publicações, em sites que te tragam o que o teu negócio, a tua especialidade, o que ela mostra para adiante, o que o mercado está buscando. Preciso seguir todas as tendências, Cris? Não precisa seguir todas as tendências, mas precisa saber o que está acontecendo para ver o que tem sentido absorver, traduzir num serviço, em algo que seja interessante para o seu cliente. Pense também em serviços dentro da sua cartela de ofertas, o que você vai oferecer para o seu paciente, para o seu cliente. Às vezes a sua atuação são as consultas. Tem algo mais que possa ser oferecido? Ou tem procedimentos que podem ser agregados? Tem alguns serviços que às vezes a gente vai falar mais adiante, quando a gente chegar no preço em si, tem alguns serviços que têm um valor financeiro, um resultado financeiro não muito bom, mas que ele acaba sendo um chamariz para o seu paciente para outros serviços também necessários, que daí você pode oferecer. E daí isso precisa ser analisado e também considerado na sua grade de serviços para às vezes você não focar em algo que não seja tão rentável. A gente vai falar disso mais adiante. Também tem que ser pensado, olhando o mercado, a sazonalidade. Algumas especialidades da saúde chegam no final do ano, os consultórios, a agenda fica lotada, porque o paciente quer se embelezar, quer se preparar, a virada do ano é algo significativo, então quer estar bem para essa virada. Tem outras, então, aí tem que aproveitar esse momento. Tem outras especialidades que no meio do ano, no inverno, é onde tem um maior volume de atendimentos. Então, é importante ter conhecimento desse movimento do mercado para que você também adeque toda a sua estrutura nesse sentido. E a expectativa do negócio, o que você espera em relação ao que existe no mercado, o que você espera atingir? Quais são as suas expectativas? Não importa se é a sua carreira autônoma, se é a sua clínica, se é o seu consultório, qual é a expectativa em relação ao que o mercado está buscando, né? E a expectativa de resultado de negócios para si. Olhe com atenção cada um desses itens. Agora,
ainda falando agora do público, né? A gente tem conceitualmente 4 tipos de pacientes. E é muito importante que você tenha isso claro para saber qual o público que você quer atingir e atrair para o seu negócio. Não adianta atirar para tudo quanto é lado e achar que isso vai trazer bons resultados, né? Não é por aí. É importante focar, é importante saber quem você quer atrair. E aí vou falar um pouquinho desses 4 tipos. O primeiro deles são aquelas pessoas que buscam inovação, novas tecnologias, novos medicamentos, estão, eles vêm querendo novidades e estão dispostos a pagar por essa novidade, por essa inovação, e estão ali para o que der e vier e querem o novo, né? Este é um público. É esse que você quer atender? Então, você precisa, pensando nisso, o que você vai oferecer, o que você vai desenvolver para atender essa expectativa. Tem um outro público que é o tradicional, gosta daquele atendimento personalizado, com atenção específica, gosta de profissionais que são reconhecidos no mercado, né, gostam da fidelização. Então, esse também é um público importante. Normalmente, aí a gente encontra o público que está disposto a pagar uma consulta particular, como de quem gosta de inovação e novas tecnologias também. São públicos que valorizam e pagam a consulta particular. O outro público é o diferenciado, que eu costumo chamar. É aquele que sabe o valor do dinheiro, paga bons convênios, por exemplo, e vai te acionar, vai te procurar por meio dessa estrutura que ele já pesquisou e que valoriza, que é um bom atendimento a um preço justo. Então, é aquele que procura, busca referência e vai fazer um balanço entre custo e benefício. E, por fim, tem o cliente que a gente chama de genérico. Esse quer o atendimento, não é fiel, ele vai por aquilo que tem a melhor oferta para ele, o melhor preço, vai resolver a questão dele, não necessariamente é um público que vai buscar novamente pelo conceito, pelo conhecimento, pela fidelização. Mas não deixa de ser um público também interessante de se trabalhar. Então, vai ser muito olhando, entendendo e sabendo a quem você quer atender, você daí direcionar toda a comunicação, direcionar a forma de atender, o treinamento das suas equipes, a forma de criar a jornada desse paciente, que vai ser diferente de acordo com cada um desses tipos. Ok? Um pouco mais adiante, vamos aí falando ainda do público-alvo para cada um desses tipos, que eu falei, cada um deles tem uma expectativa, tem um nível socioeconômico, e aí a oferta de serviços vai ser diferenciada. Vai ser adequada com essas duas outras questões. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Anos atrás, eu conversando com um distribuidor de material, de equipamentos odontológicos, ele me contou que o melhor cliente dele era um dentista que atendia, que montava clínicas populares no interior do Brasil. Não era modelo de franquia ainda, ele individualmente ele ia lá e montava em cidades que ele escolhia. E qual era o equipamento que ele comprava? O mais simples, porque o que ele queria oferecer era o serviço e não o conforto, não o diferencial de atendimento, porque o objetivo dele era buscar locais onde não existia a oferta de serviço de nenhuma forma. Então, ele levava para o público mais simples, as soluções mais simples, mais eficientes. E ele era o melhor cliente desse distribuidor de equipamentos, porque ele estava ali comprando em uma quantidade significativa, não o topo,
dos equipamentos, mas o básico, porque ele tinha encontrado o nicho e estava ali crescendo o seu negócio específico para aquele público que ele definiu os seus serviços. É interessante essa história. Então, vale também essa reflexão e entender como chegar nesse público-alvo. Eu acho que cabe ainda mais um outro exemplo. Um tempo atrás, uma médica me procurou dizendo que ela queria mudar de público, que ela atendia um público B numa região diferenciada de São Paulo e ela queria atender ao público A, ao público mais elitizado. E ela queria, né, evoluir, mudar. E daí uma das questões que a gente fala muito assim, não existe essa migração. É muito importante que você defina de largada ou depois monte negócios separados para atender públicos diferentes. E é muito importante que você entenda, viva esse público que você quer atingir. Então, essa médica em especial, na conversa, os meus questionamentos eram: você vive, você transita pelo público A? Ela não transitava. Os filhos estavam em escolas do público A? Não estavam. Ela frequentava clube do público A, cabeleireiro do público A? Não. Ela não tinha interação, ela não tinha como chegar nesse público. Só porque ela queria, eles iam chegar até ela? Não. Então, tem toda uma estratégia, por isso que a gente está aqui falando da estratégia primeiro, para se chegar a esse público. É impossível que ela chegasse ao A? Não, não é. Mas tem todo um trabalho de conscientização, de entendimento, para se chegar lá. Ok? E assim, aqui a gente finaliza essa aula. Na próxima, eu convido que vocês façam essa reflexão, façam seus rascunhos, os seus pensamentos traduzidos aí num papel, em algum lugar que vocês possam rabiscar, apagar, escrever novamente, para que na próxima aula a gente possa desenvolver a questão dos objetivos, das metas, como elas podem ser desenhadas, priorizadas e realizadas. Até a próxima aula. Te espero.